Meus pais são separados e sinto que a responsabilidade de cuidar da minha mãe é minha, pois meu pai é quem separou dela. Sente que a responsabilidade de cuidar da mãe é dele. É dele ou ela? Ele. 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 Primeiro ele tá numa disfunção, ele tá numa função, tá fora da ordem dele, né? Então ele não tá na ordem como filho, ele tá na ordem como pai da mãe dele ou mãe da mãe dele que tem a necessidade. Quem tem a necessidade de cuidar, Ele quer ficar no lugar do pai, né? ou também, né? Mas nesse caso pode ser que ele esteja no papel de cuidar, né? No caso de cuidar no caso de ser pai ou querer ser mãe da sua mãe. Então É, assim, é olhar para a mãe e ver que a mãe não vê na mãe a força necessária para a vida. É ver que a isso. mãe ela é uma coitadinha, Tadinha da mãe. A que mãe não ela vai não tem conseguir. força Uhum. para poder cuidar da própria vida dela, Isso. das questões dela. Porque assim, é importante te colocar assim, amor, que o assunto do pai e da mãe diz respeito ao pai e à mãe. Eu vim depois desse relacionamento. Eu sou fruto desse relacionamento. Quando eu saio aqui do meu papel de filho e entro no relacionamento do meu pai e da minha mãe, é aí que começa os problemas na minha vida. Então, meu pai e minha mãe, eu também sou, meus pais também se separaram. Então, quando eu saio da minha função de filho, eu vou lá querer salvar a minha mãe, tomar um Com dó. partido, ou seja, eu fico do lado da minha mãe contra o meu pai. Geralmente sempre fica do lado da mãe, porque por ser mulher, acho que é, né, o sexo frágil, a mãe não vai dar conta de mais nada sem o Sim, pai. sim, Aí ele quer ajudar a mãe, de qualquer sim. forma. Aí a mãe, se for, né, aí ela se faz de vítima, tadinha, ai meu filho, tipo assim, coitada que o pai largou da mãe. Contribui ainda mais com isso. Aí só piora. Só piora a situação. Então, você precisa primeiro, então, entender que em assuntos do seu pai, primeiro, no assunto do seu pai e sua mãe, você não pode se intrometer. Primeiro, você não sabe por quê, qual foi o motivo da separação. Só eles sabem. Geralmente vem acompanhado de um adultério. Ou, meu pai teve um outro relacionamento. Meu pai que foi bandido, meu pai que foi sacana, coitada da minha mãe. Então, Mas não sabe se a mãe contribuiu pra isso, se ela Isso, fez igual ou exato. Então, assim, pior. o que mais a gente vê é isso, por exemplo, a gente começar a ouvir as duas histórias. Ah, mas minha mãe não fez nada, coitada. Esse é o ponto. Ela Es- não fez é, nada. Escutar dos dois lados e não tomar partido, só Não tomar escutar partido. e ler sua vida. Exatamente. Então, porque se você começa a tomar um partido, você vai levar isso para o seu relacionamento. Isso. Então, hoje, se você olhar, o problema nos relacionamentos atuais são duas pessoas que têm questões com os pais. Eu posso dar mais um exemplo também. Sim, Eu gosto de dar exemplo. É igual o meu pai separou da minha mãe. Não, na verdade não foi nem separou. Acho que minha mãe tomou. Não foi nem minha mãe que tomou, acho que foi eu que tomei pela minha mãe, né? você foi a mãe, o pai da sua mãe. Nós tomamos a decisão. Ah, Aí largou do meu pai. Tá. Mas o culpado sempre foi meu pai, né? Porque nos meus olhos, tadinha da minha mãe, né? Minha sim, mãe, ela é santinha, nunca fez nada. E eu fiquei com isso, e aí eu fiquei anos sem falar com meu pai, sim, né, amor? Te contei essa história. Aí eu fiquei anos sem falar com meu pai, porque eu julguei meu pai por coisas assim que eu nem entendia, nem sabia se era verdade ou não. E coloquei na cabeça que ele era culpado, que ele era errado, e pronto, e não quis nem contato mais, e tadinha da minha mãe, eu vou ajudar minha mãe. sim, E aí me sufoquei, aí entrei no relacionamento, queria que ele fosse igual meu pai, e queria ainda que ele me ajudasse como a minha mãe. sim, Tipo assim, aí a carga de ajudar minha mãe era só minha. Tipo assim, não tinha meus outros irmãos, não tinha os outros filhos dela. Como eu que tirei ela de lá. Assim, tava ruim, eu falei, então vamos sair daqui, mãe. E eu sim, tinha que cuidar dela. Eu tinha que fazer tudo por ela. Só que eu não dou conta, não dava conta, sim. né? Você saiu É, tua ordem de filha e começou a querer cuidar da sua mãe. isso aí tinha dias que isso pesou tanto, assim, me cansou, que eu não chorava demais, chorava Sim, horas de cansaço, não sabia o porquê. Porque eu ficava preocupada. Aí eu tinha relacionamento pra ficar preocupada, casa pra ficar preocupada, filho pra ficar preocupada, mãe pra ficar preocupada. sim, E eu ganhando um salário, eu tinha que cuidar disso sim. É um tudo. peso enorme. Ninguém aguenta É, isso na vida, né? e ele era o filhinho da mamãe,
né? E como ser filho mais novo, era debaixo da asa da mãe. Sim. Ele, na minha cabeça, assim, ele não tinha competência, culhão pra estar ali comigo, porque ele não Sim. tava dando conta também. Sim, Então, eu tomar partido de um dos lados foi ruim pra O mim. mais interessante é assim, você observar que quem atraía relacionamentos desse jeito era você. Por quê? Você tinha uma questão com o masculino, que era seu pai. Uhum. Então, se você tem uma questão com o teu pai, o que é questão? Questão, quando eu digo, é assim, você não concorda com algumas coisas dele. Porque nós, filhos, nós temos que honrar pai e mãe. O que é honrar? Aceitá-los do jeito que eles são, sem querer mudá-los. Olha que interessante. Então, quando você tem uma questão, é que você olha para o teu pai e fala assim, não, o que ele fez foi errado. Você quer mudar ele, você quer corrigi-lo. Você não aceita aquilo como verdade. Então, quando você tem uma questão com o seu pai, com o masculino, você na vida vai atrair relacionamentos com essa mesma disfunção. Você sempre vai estar, não vai estar disponível 100% no relacionamento para atrair um homem que possa olhar para você, porque você está em conflito com o masculino, você entende? Sim. Então, há um princípio que diz assim, o que Deus uniu, nós não devemos separar. Então, o que Deus uniu, então no primeiro nível de compreensão, o que Deus uniu no relacionamento, para fazer o relacionamento conjugal dar certo. No segundo nível de compreensão o que Deus uniu em mim, eu não posso separar. Sim. Então, quem que Deus uniu em mim? Deus uniu meu pai e a minha mãe. Eu não devo separar. Então, fisicamente, não tem como eu separar meu pai e minha mãe, porque eles estão aqui na cela, não tem como eu separá-los eles. Mas eu posso separar meu pai e minha mãe dentro do meu coração quando eu tomo partido. Quando eu olho para o meu pai e falo, meu pai fez algo errado. E minha mãe é a quietinha, é a certinha. E eu fico do lado da minha mãe, ou seja, eu separo dentro do meu coração meu pai e minha mãe. A vida começa a ir ladeira abaixo quando eu separo meu pai e minha mãe no meu coração. É por isso que a gente tem que aceitar eles do jeito que eles são, com as questões deles. E eu só mudei meu pensamento depois que eu te conheci, né, vida? Sim. Que aí, durante a viagem, você veio abrindo minha mente. E o mais bonito, assim, é que eu vim escutando e enxergando, entendendo, não questionando, e Sim. eu concordando. Eu, caramba, é isso mesmo, nossa, Sim. é isso. É isso, tanto que quando eu Sim. cheguei, eu liguei, eu fiquei acho que mais de 5 anos sem falar com meu pai. Eu liguei, mandei mensagem pra ele ir lá na minha casa. Ele nunca tinha ido na minha casa. Aí eu gaguejei, assim, quando ele chegou pra conversar, não sabia como começar. Aí me deu vontade de chorar, só de lembrar, vontade de chorar. Aí ele ficou de cabeça baixa, aí, tipo assim, eu só falei o mínimo, já pedi perdão. Por ter me envolvido em umas questões que não era minha. Não diz respeito a você. Só deles, eles que resolvem, que entendem. E aí a gente fez as pazes, assim. Pronto, porque você é sua filha. Seu pai em nenhum momento agrediu você. Né? Ele fez algo com a sua mãe que diz respeito a ela. Eles dois, como casal, que tem que resolver. São adultos para resolver. E outra coisa também que é feio, assim, de se ver, quando eu tô com meu pai, vamos supor, assim, tô com meu pai, fico falando mal da minha mãe. Tô com a minha mãe, fico falando mal do meu pai. Exato. Ou eu fico concordando meu pai falando mal da minha mãe. Tipo assim. Sim, tua vida não vai dar certo. Você não vai conseguir prosperar financeiramente. Seja não vai grato pela nada. pessoa que passou na sua vida. Sim, né? Igual a gente é grato por cada ex que passou na nossa vida. Sim. Porque se não fosse os ex, nós nem aqui construção, tava. Não tivesse tido filho. Construção do eu hoje diz respeito aos relacionamentos anteriores também. Coisas que eu fiz relacionamentos anteriores, hoje eu não faço. Né? A gente aprende muito com um erro, com o passado. Então ficar falando mal, assim, de ex, de ver pai falando mal de mãe, assim, eu mesmo não concordo, não. E é o que mais a gente vê, né? O segredo é esse. Ai, seu pai não sei o quê, ai, sua mãe não sei o quê. Gente. E a mãe contribui muito com isso. A mãe às vezes coloca, teu pai, não sei o quê, ele coloca histórias. Então o que acontece? Você acaba comprando a história só da sua mãe. O que é justiça? Justiça é uma balança. Você pode ver que é 2 balanças. Então você tem que colocar a história de um lado. O símbolo da justiça é uma balança. Coloca a história de um lado e do outro. Geralmente o filho escuta só a mãe e compra a história da mãe como verdade.
Sim. Que depois, quando ele vai descobrir lá na frente, ele vai ver, caramba, mas então não teve o culpado Porque e o ele vai, inocente. ele, Os dois tiveram 50% cada um de culpa. ele vai crescer, ele vai entender, não precisa ficar falando muita coisa. Não Sim, precisa ficar falando nada, na verdade, né? Pra ver, ele não vai entender ali na hora, mas quando ele tiver maior, ele vai entender. vai entender. Ou até não também, deixa já. O tempo é senhor de É. tudo. Não precisa ficar falando mal do coleguinha.